Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio em São Paulo a doutora Iria Guedes, ela que é advogada tributarista e empreendedora. Doutora, muito obrigada pela sua presença, uma alegria te receber aqui no estúdio. A alegria e o prazer é todo meu, eu que agradeço o convite. Iria, você é de Curitiba, chegou direto do aeroporto, me conta um pouco do seu contexto de vida para o pessoal te conhecer. Certo, eu sou curitibana nata, nasci e fui criada em Curitiba, sou advogada, né, eu trabalho lá em Curitiba, tenho meu próprio escritório, né, então estou empreendendo aí na advocacia já tem 10 anos. Tenho uma equipe agora de 7 advogados, além de mim, né, então estamos lá na Fria Curitibana ajudando empresários aí a prosperarem em seus negócios. Muito bom, corajosa. Tentamos. Imagino que também bastante arrojada no empreendedorismo, Sim. porque afinal 7 advogados é bastante gente, né, para um escritório, que eu sei, eu entrevisto vários advogados. Mas minha primeira pergunta é sobre você. Quando que surgiu essa paixão pelo direito? Desde que eu era bem novinha, na verdade. Eu sempre fui muito briguenta, né? Como um bom advogado e mulher, né, que gosta de se impor e colocar suas próprias opiniões. Uhum. Desde nova eu falava para meus pais, não, eu quero fazer direito, quero me especializar em direito, quero ser advogada e tal. Eu era bastante desencorajada no começo pela minha família, né? Eles tinham medo que eu virasse advogada de porta de cadeia, né? Aquela expressão criminalista. Normal. Eu acho que o medo deles era mais questão de não sucesso profissional, né? Então, como eu venho de uma família aí de empresários, médicos, policiais, eu venho de uma família que é muito trabalhadora, sabe? Sim. Muito trabalhadora. E que realmente acredita que para você ter um sucesso profissional, você precisa trabalhar muito. E meus pais, naquela época, eles não viam a advocacia como uma forma de você, de fato, chegar longe na vida. Então, eles me encorajavam, falavam, não, vai pra medicina que é mais seguro. Uhum. Eu falei, não, vou virar advogada. Mas acabou dando tudo certo, tanto que hoje em dia eu sou advogada de todos os meus familiares também, né? Além dos meus clientes normais. Olha só, todo mundo confiou em você. Confiou. Mas imagino que o caminho não foi fácil. Não, foram alguns anos. Mas assim, eu sempre fui uma aluna também muito determinada, muito estudiosa. Até mesmo na faculdade, eu participava de competições internacionais de direito, né? Então, eu sou poliglota aí desde que eu tenho 17 anos, falo 4 línguas. Uhum. Eu participava dessas competições na faculdade, então eu fui para Paris, Belgrado, Viena, Washington, Buenos Aires, competindo internacionalmente em outras línguas, né? Em inglês e espanhol, justamente coisas do direito. Então, assim, a gente pegava casos simulados, eu competia, e minha família sempre viu isso, né? E viu como eu era esforçada, como eu era dedicada, como eu era estudiosa. Então, foi crescendo essa confiança deles no meu trabalho, naturalmente. Mas depois que eu me formei, depois que eles foram vendo a minha trajetória profissional, naturalmente foram confiando em mim. Muito legal. Sempre estudiosa, sempre antenada, pelo jeito. Sim. Mas em que momento da sua trajetória, só para trazer aqui para nossa timeline, nossa linha do tempo, que eu gosto disso nesse programa, a gente está falando de empreendedorismo, então eu gosto de entender a trajetória empreendedora, né, dos meus entrevistados. Em que momento você entendeu que você tinha que empreender, que você tinha que ser empresária, de fato, não só advogada? Isso foi logo depois que minha filha nasceu, na verdade. Eu me formei, engravidei, né? Tive a filha, que sou casada. E assim que eu tive minha filha, eu me lembro que quando eu fui começar a ver preço de creche, né? Pra colocar ela, pra eu justamente não empreender, pra eu ir trabalhar pra alguém, a creche era R$2.000. E os empregos na época ofereciam para advogado R$1.500. Então, assim, a conta não fechava desde o começo. E também, como mãe, né, de primeira viagem, como neném pequeno, eu tinha muita preocupação em relação a deixar minha filha com pessoas estranhas, não tá ali, não tá disponível a qualquer momento para poder socorrer ela. Então eu vi o empreendedorismo como uma forma de ter liberdade de tempo, né, para eu poder ter essa flexibilidade de tempo, de eu ir até minha filha quando ela precisasse, minha família, enfim. E também de poder crescer e prosperar financeiramente, porque afinal de contas, se você não empreende, a probabilidade de você ficar rico é muito pequena. Sim, sim. Então você sempre quis prosperar e estar com a sua filha. Sim. Foi então uma mola propulsora na sua história, a maternidade. Com certeza. E faz quanto tempo que sua filha nasceu, pra gente entender melhor? A gente tá agora em 2026, sua filha tem quantos anos? Sim. Então, a minha filha, ela nasceu em 2016, tá? Ela faz 10 anos esse ano agora. E eu já comecei ali a advogar, ali a abrir meu escritório, pegar alguns clientes quando eu tava grávida ainda, pra ser bem sincera. Então já tem aí um pouquinho mais de 10 anos que eu tô atuando aí como advogada e empreendedora. No começo é mais difícil, né? No começo a gente tem ali um pouquinho só de clientes, um ou outro, umas indicações do meu pai, até porque, como meu pai é empresário, ele me indicava alguns clientes dele também. Mas aí, conforme eu fui pegando, meus clientes foram vendo meu bom trabalho, eles foram me indicando para outros, e foi crescendo, e crescendo, e crescendo, e hoje em dia a gente atende aí clientes no Brasil inteiro. Sensacional. Baseado em Curitiba, atendendo o Brasil inteiro. Exatamente.
Qual foi o maior desafio ali naquele comecinho, além da maternidade? Que a gente não precisa nem dizer, né? Que as mulheres empreendedoras, que são mães, e geralmente muitas começam nessa fase da vida, né, Ira? Na maternidade, porque é uma virada de chave. Com certeza. Mas além de você cuidar de uma criança, de você cuidar da sua casa, do seu casamento, qual foi o maior desafio quando eu falo em empreendedorismo, de fato? Olha, eu acho que a maior dificuldade de qualquer pessoa que está começando a empreender é a autoconfiança se vai dar certo ou não. Porque quando você está naquele comecinho, todo mundo te desmotiva, né? Todo mundo fala, não vai dar certo, deixa disso, você precisa de mais experiência aí para você conseguir empreender, você precisa trabalhar 50 anos para alguma outra história de advocacia para você conseguir gerar experiência para você empreender. Vai dar tudo errado, você não sabe de nada. Então, eu acho que essa constante crítica que a gente recebe no começo do empreendedorismo, ela atrapalha, né? Atrapalha bastante. Inclusive, gente da própria família, muitas vezes os nossos próprios companheiros acabam desencorajando a gente, porque eles não têm essa coragem, né? É um pouco óbvio que eu tô falando, um pouco redundante, mas eu gostaria que você contasse, dentro de casa, como é que foi? No começo era difícil. Meu marido, ele não apoiava em nada a parte do escritório. Ele jurava que que não ia dar certo, que ia dar errado, que eu tinha que pegar um trabalho CLT mesmo e ele falava, desista. A única pessoa que me apoiava de fato era meu pai, que ele falava que ia dar certo. Mas meu marido, no começo, ele era completamente contra. Ele falava que eu precisava de um emprego, de estabilidade, receber lá um valor fixo e me contentar com aquilo. Mas eu teimei e, depois de 3 anos ali empreendendo, ele mesmo reconheceu. Reconheceu, não, realmente deu certo, você pegou uns clientes grandes, tá vendo bons valores. Qual a profissão dele, Iria? Ele é gerente tributário em uma multinacional lá em Joinville. Então, mas é que assim, ele é uma pessoa muito inteligente, sabe? Ele é muito inteligente, muito esforçado, muito trabalhador também. Então, assim, uma pessoa com a capacidade técnica que ele tem, obviamente que vai chegar longe mesmo sendo CLT, sabe? Então, eu entendo também o ponto de vista dele. Claro. Quando você tem um grande potencial, bons estudos, a probabilidade de você ter uma carreira de sucesso é muito grande. E eu também poderia ter seguido esse caminho e provavelmente estaria bem agora também. Mas é difícil comparar, né? O empreender com ser CLT. Claro, e esse programa também não existe para você desencorajar quem quer ser CLT, porque muita gente se dá muito bem e depende do perfil da pessoa. Exato. Mas o seu perfil se encaixou mais no empreendedorismo, por isso que você está aqui contando sua história. Sim. O que eu acho louvável. Muito obrigada por estar aqui, inclusive dividindo a sua trajetória empreendedora. E aí eu gostaria que você me contasse quem são os seus clientes hoje. Claro, sem citar nomes, mas quais os tipos de empresas que você atende no seu escritório? Você e seus colegas na sua empresa. Então, nós atendemos empresários, tá? De portes de pequenos, médios até grandes portes. Em geral, qual que é a área desses empresários? A gente tem muitos clientes na área médica, tá? Então, área de saúde em geral, clínicas médicas, odontológicas, e também na área de engenharia, que a gente chama, né? Por que eu quero dizer com engenharia? A profissão de engenharia, ela leva você a muitos lugares. Então, eventualmente, abrir uma indústria para você fabricar seu próprio produto, aí para uma obra, né? Fazer construção de edifícios. Essas duas áreas, elas têm fragilidades jurídicas muito importantes, que precisam ser cuidadas por profissionais que têm experiência na área delas, não apenas em direito tributário, né, não apenas em direito civil, mas que entenda as especificidades do nicho, né, daquele tipo de empresa. É por isso que a gente escolheu essas duas áreas para se especializar e a gente atende majoritariamente esses 2 tipos de empresa. Dando uma consultoria. Isso. Em geral. O que significa, né, fazer essa recuperação de crédito tributário? A gente revisa 5 últimos anos da empresa, toda a parte tributária dela, contábil, para identificar. Será que essa empresa utilizou todos os benefícios fiscais que ela tinha direito? Utilizou todos os créditos tributários que ela tinha direito? Será que não passou algo desapercebido? Porque muitas vezes passa. Muitas vezes, a tributação no Brasil ela é complexa, né? Então é muito comum passar esse tipo de detalhe desapercebido. E daí a gente faz essa recuperação. Utiliza o que não foi utilizado e traz o dinheiro de volta para a mesa. E pelo que eu li do trabalho de vocês, doutora Iria, vocês chegaram a recuperar 100 milhões de reais para algumas empresas. Conta um pouquinho para a gente como é que funcionou isso e o que representa para você, como advogada, lograr esse êxito. Claro. Não, pra gente é muito gratificante ver esse tipo de resultado. Não é só por uma questão de número, mas a gratidão do cliente, sabe? Quando o cliente te olha nos olhos e fala, nossa, doutora, obrigada, a minha vida da minha empresa, né, antes de você e depois de você é outra coisa, eu acho que esse é o tipo de atitude que mais faz a gente se mover lá no escritório, acordar de manhã cedo e ir lá trabalhar. O que isso representa? Olha, é difícil dizer. É que assim,
a gente acaba somando esses resultados conforme vai atendendo os clientes, né? Então, alguns recuperam 5 milhões, outros recuperam 20, outros recuperam 1 milhão. Mas esses valores são proporcionais ao tamanho do cliente e o que representa isso é o caixa dele, sabe? É o lucro que ele tem, é o lucro que ele deixou de ter nos últimos 5 anos. Muitas vezes essa é a diferença que faz os clientes de não quebrarem. Muitas vezes o fôlego deles, era isso que eu ia falar. Exatamente. Eu tenho clientes que me procuraram porque eles estavam endividados com a Receita Federal. E daí eles me procuraram porque, doutora, me ajuda a parcelar a dívida, verificar aí um bom acordo de parcelamento. E o que eu falo pra eles? Vamos, mas calma. Primeiro vamos verificar a tua situação para ver se a gente não consegue recuperar um dinheiro antes de parcelar. E muitas vezes a pessoa, o empresário, nem sabe o dinheiro que ele tem ali retido, né? Exatamente. Muitos desses empresários nem precisaram pagar a dívida, porque o valor que a gente restituiu é o suficiente ali para ele pagar o que estava em aberto dos outros impostos. Sim, e aí é falta de conhecimento, e aí que entra seu trabalho, né? Exato. Muito importante. Onde os empresários costumam perder mais dinheiro, doutora Ira? Na desorganização. Tá? Então, eu acho que o principal fator de sucesso que eu tenho com clientes são clientes que aceitam as nossas dicas, né? A nossa consultoria nessa parte de organização. Porque uma área tributária rentável, você ter lucro na tua empresa relativo à parte tributária, que é uma área que gera impacto direto no teu caixa, não tem segredo. Mas é a organização. Porque com organização de qual que é a minha receita, qual que é a minha despesa, a minha folha de pagamento, o que entra, o que sai da minha conta bancária, não misturar pessoa física com a pessoa jurídica do sócio, sabe? Esse tipo de detalhe é o que faz uma empresa ter sucesso. Se a gente organiza, separa as contas, distribui o lucro certinho, sabe para onde que foi o dinheiro na despesa, esse é o tipo de informação que quando a gente coloca nas movimentações tributárias, a gente consegue gerar crédito para o cliente. A gente consegue gerar benefício fiscal para o cliente. Sim. Quando é desorganizado, não pega nota, não anota nada, não informa nada para a contabilidade, não tem muito milagre, sabe? Não tem argumento com a receita também. Exatamente. E não traça o perfil da empresa, isso é super importante. Exatamente. Agora, doutora, os empresários no Brasil, na sua opinião, pagam muito imposto ou pagam muito errado? Os dois. Você pode explicar essa sutileza, por favor? Claro. Olha, eu acho que a carga tributária no Brasil ela é insana. Não só no sentido de pessoa jurídica, mas até pessoa física mesmo. Cada caneca que a gente compra, microfone que a gente compra, metade do valor que a gente pagou é de imposto. No Brasil, atualmente, a gente tem carga tributária embutida no consumo, que é em cada coisa que a gente compra, e na renda. Sim. Ou seja, tudo que você recebe, você paga um pedacinho para o Estado. Geralmente, os países que têm mais desenvolvimento, eles escolhem ou tributar o consumo e ou tributar a renda. E daí tem toda aquela questão política que o pessoal gosta de entrar, de, ai meu Deus, você é contra pagar impostos. Eu não sou contra pagar impostos. Eu sou contra políticas públicas de impostos sendo mal elaboradas e com uma finalidade ruim. Afinal de contas, uma pessoa, ela acha que ela tem isenção de imposto de renda, por exemplo. Então eu não pago imposto, então beleza, quero o benefício do Estado. Metade do que ela gasta na vida dela é imposto. Então imagina só a prosperidade que todos nós poderíamos ter se a gente tivesse políticas tributárias inteligentes. Claro. Inteligentes e bem direcionadas, né? Isso nem se fala. Mas tirando essa questão política tributária, eu esqueci a pergunta. Desculpa. Agora dá uma pausinha. Se os empresários gastam muito... Lembrei. Se perdem, se colocam errado o dinheiro ou se pagam demais. Tá. Não, beleza. Você já respondeu que você acha que realmente a gente paga demais. Sim, mas também, né? Então, agora continuando. Então, 3, 2, 1, valendo. Mas além dessa questão das políticas tributárias estarem equivocadas, na minha opinião, a gente tem na legislação tributária milhares de benefícios fiscais e milhares de possibilidades de reduzir a carga tributária. E ninguém usa, porque é desorganizado, porque não tem conhecimento, não contrata uma assessoria jurídica tributária eficiente para ajudar a trazer esses benefícios. Então, a gente já paga bastante. E as oportunidades que a gente tem na lei de pagar menos, não usa por falta de conhecimento e desorganização. Então, é os dois. E, doutora, explica pra gente, de maneira simples, em poucas palavras, o que é a advocacia preditiva? Advocacia preditiva seria uma advocacia mais consultiva, né? Não é uma advocacia que a gente apenas apaga incêndio, como eu gosto de falar. É uma advocacia que a gente tenta antecipar. Então, ao invés de eu simplesmente aguardar sentadinha lá no meu escritório que o cliente venha com um problema para eu resolver, que a gente resolve também, tá? Não é como se a gente não apagasse incêndios. Mas nosso objetivo, quando um cliente nos contrata para fazer toda essa consultoria tributária, é justamente a gente antecipar os problemas. E como que a gente antecipa? A gente
revisa, a gente identifica potenciais passivos, resolve esses potenciais passivos antes de vir uma autuação da Receita, antes de vir um problema. Então, e por quê? Para quê, né? Para que isso serve? Como advocacia preditiva, o empresário, ele conhece ser estrategista. Desculpa. Imagina. Pode. Como uma advocacia preditiva, o empresário, ele conhece... Imagina. Vamos tomar uma aguinha. Você marca aí, Alex. É para ele poder marcar, senão o editor pode deixar passar. Vamos lá? 3, 2, 1. Com uma advocacia preditiva, o empresário, ele consegue ser estrategista. O que eu quero dizer com isso? Ele consegue ter informações importantes sobre a sua própria empresa para tomar boas decisões baseadas nelas. Tá. E não fica... Ele tem um mapa nas mãos, Isso. tributário. Exatamente. E se ele tem um objetivo claro e aonde ele quer ir, a gente dá esse mapa para ele e fala, ó, para você chegar lá, você tem essas opções aqui, com esses riscos, com essas possibilidades envolvidas. Se a pessoa não tem um mapa, não sabe o que está acontecendo, não tem informações e está sempre apagando o incêndio do dia, não existe um cenário que esse empresário vai conseguir um dia ter paz, né? Ter tranquilidade, prosperar naquele sentido de ficar tranquilo lá e não apagando incêndio. Exatamente. Daí o grande problema da pessoa ter um jurídico só reativo, né? Que apaga incêndio, como você disse. Exato, exatamente. Tem algum case de sucesso para dividir aqui com a gente? Além desse dos 100 milhões? Sim, tem vários. Você prefere uma coisa mais judicial, mais extrajudicial? Mais judicial. Mais judicial, legal. Cara, eu vou contar o primeiro caso da minha carreira, pode ser? Por favor. Que é um caso que as pessoas... Que te marcou? Marcou porque eu vi a possibilidade de fazer a diferença nesse tipo de caso e como fazer. Um dos primeiros casos que eu tive como advogada, 10 anos atrás, um cliente me procurou porque ele estava com uma execução de aluguel. Ele foi fiador de algum colega dele 10 anos antes de ele me contratar. O cara não pagou o aluguel, né? Então o amigo dele deixou de pagar o aluguel e ficou uma dívida gigantesca de mais 100 mil reais em aberto para ele ter que pagar esse aluguel no lugar do amigo. E esse meu cliente, ele já tinha passado por 4, 5, 6 advogados e todos eles falaram, não tem nada que você possa fazer sobre isso, você tem que pagar, fazer um acordo, parcelar e pronto. Eu estava começando a advocacia, então eu tinha bastante tempo para fazer. O que eu fiz? Fui lá no fórum, ainda era processo físico, peguei um processo desse tamanho, aí fui lá revirar, primeira página. Aí eu comecei a olhar o contrato deles, né? Eu sou especialista em contratos também, né? Além de direito tributário. E eu identifiquei uma nulidade no contrato, na garantia daquele contrato. Então, assim, um processo que ele já tinha tido começo, meio e fim, ele tinha acabado, meu cliente tinha sido condenado, ele estava sendo executado já tinha alguns anos. Eu localizei uma nulidade lá no contrato que anulou esse processo inteiro. Olha, livrou ele daquele problema. Então, com essa nulidade que eu achei no contrato, resolveu o problema do cliente, ele não teve que pagar essa dívida, a dívida ficou só com o locador de fato, né, com quem gerou o problema. Sim. E o que eu entendi nisso é que essa advocacia artesanal, né, que olha nos detalhes a situação, que você realmente para analisar desde o começo o problema, é o que traz bons resultados. E se ele tivesse feito uma blindagem patrimonial, ele não teria passado por isso? Sim, desde que essa blindagem patrimonial fosse anterior ao problema, né? É que as pessoas, elas tentam fazer blindagem patrimonial quando o problema já existe. Sim. E daí, muitas vezes, não tem muito milagre que resolva. Então, o ideal é não apagar incêndio. O ideal é realmente a gente fazer todo esse trabalho de blindagem patrimonial, esse trabalho de proteger patrimônio antes de começar a dar problema. Sim. Então, você já está no problema, tudo bem, a gente vê como faz para resolver. Mas o ideal é você antecipar, porque daí você consegue salvar teu patrimônio, deixar uma herança boa para seus filhos e fazer com que tudo que você já conseguiu, né, todos os frutos do teu trabalho, eles fiquem a salvo de problemas que são naturais do empreendedorismo. Sim. E, doutora Ira, quando o patrimônio pessoal começa a correr risco, de fato, quando a pessoa tem uma empresa, se envolve em alguns problemas, quando que o pessoal está em risco? Olha, o patrimônio pessoal, ele começa a correr risco na abertura da empresa, para ser bem sincera. Por quê? Falta de conhecimento técnico, falta de organização e falta de documentos adequados. Só para você ter uma noção do mínimo de detalhe que faz diferença na hora de um problema patrimonial, quando você faz o teu contrato social e você não abre, por exemplo, uma empresa limitada, mas você abre uma sociedade simples, você já está correndo risco. Quando você escolhe o tipo de empresa que você abre, existem proteções jurídicas para cada tipo de empresa. E se você escolhe o tipo errado,
você vai estar correndo risco no teu patrimônio pessoal. A maioria dos médicos tem esse problema. As contabilidades abrem como sociedade simples, que legalmente falando não tem proteção patrimonial. O patrimônio do sócio é o mesmo do patrimônio da empresa. Então, qualquer argumento futuro que eu precisar proteger esse sócio, já começa dando problema aí. Então, beleza, abri a empresa certo, abri uma limitada, né, que eu tenho ali, a responsabilidade minha, do meu sócio, é limitada ao capital social que eu investi na empresa. Então, eu investi 100 mil reais, 200 mil reais, meu capital é limitado àquilo. Já tem uma proteção jurídica a mais, ótimo. Segundo lugar, organização. Patrimônio da empresa é da empresa, patrimônio do sócio é do sócio. O sócio deve tirar seus proventos da empresa, mas de uma forma regular. Tira um prolabore, tira uma distribuição de lucro, mas ali, uma vez no mês. E a transferência da conta corrente pessoa jurídica para conta corrente pessoa física. Sim. Não fica pagando conta da pessoa física na conta da empresa. Tá. É um detalhe bobinho, que parece que é bobinho, mas esse tipo de detalhe é o que salva você quando alguém está tentando pegar seus bens pessoais. Quando você fez essa divisão. Porque você prova, né? Você delimita o que é pessoal e o que é Exatamente. Não é errado. PJ. Não é errado o sócio precisar de dinheiro da empresa, isso é normal. É o nosso provento, né? O fruto do nosso trabalho vem disso. Sim. O errado é eu misturar conta corrente. Então, conta corrente PJ é uma coisa, conta da PJ a gente paga aqui na PJ. Sem dúvida. Pessoa física distribui para conta corrente pessoa física e daí eu pago minhas contas lá. E muita gente faz essa bagunça, né, doutor? A maioria. A maioria, olha só. É complicado. Olha. É que o empresário brasileiro, eu sei que tem uma visão política muito forte de que o empresário é malvadão e que ele faz tudo para prejudicar as pessoas. Ao contrário. Ao contrário, a maioria dos empresários, eles são pessoas que, assim, eles tinham algum conhecimento. Então, pô, eu consigo fazer bem um transporte aqui, eu consigo prestar bem um serviço, eu consigo vender bem um produto. É uma pessoa que nem eu e você, que começou pequenininho ali e, cara, deu certo. Sim. Cresceu. Acreditou. Acreditou e cresceu e deu super certo. Daí, de repente, contratou um funcionário para ajudar, contratou outro funcionário para ajudar e foi crescendo, crescendo e crescendo. E são pessoas que, assim, não têm conhecimento técnico a respeito de jurídico, a respeito de contabilidade, o que é normal. É normal. Mas a partir do momento que você começa a crescer, é importante procurar esse tipo de informação para que o patrimônio que você está formando, né, para que esse crescimento que você está fazendo, ele seja algo perpétuo e não algo que você simplesmente conseguiu ali no mês a mês e vai acabar com dívida ainda, que é o pior dos casos, né? Claro, em geral, quem abre uma empresa quer deixar um legado, quer construir algo maior, mas ela precisa de base para isso, de informação. Exatamente. Quais são os erros principais que os médicos cometem, por exemplo? Doutora, já que você entrou nesse assunto, fiquei curiosa. Sim. Olha, os médicos, eles são muito inteligentes, tá? Tipo, então é um público muito legal de trabalhar, porque você explica alguma coisa pra eles, eles entendem, absorvem e aplicam. É maravilhoso esse tipo de público. A parte ruim dos médicos é que eles odeiam mexer com dinheiro e finanças. É verdade. Eles odeiam, é bem engraçado. Eu tento explicar pros meus médicos é ótimo, né? Seus clientes médicos. Isso. Eu tento explicar para meus clientes médicos o que ele precisa fazer, o que ele precisa informar para a contabilidade, o que entra, o que sai, o que imposto que ele paga, por que ele paga, qual o benefício fiscal dele. Eu gosto desse trabalho bem didático, sabe? Da pessoa entender o que está acontecendo. Então, eu vou explicando para ele isso, mas eles não gostam. Eles não gostam de olhar para a nota fiscal, eles não gostam de olhar para as finanças deles, para as receitas deles, eles não gostam. Então, assim, eles preferem ir, você entende, vai lá e faz, fala com o meu contador e faz, porque eu não quero olhar. Então, na minha opinião, esse é o maior erro, porque eles também querem prosperidade financeira igual eu, igual a você, igual os empreendedores. E o caminho da prosperidade financeira é olhar para o dinheiro. Não ignorar. E não ignorar, justamente, muitas vezes ele está indo pelo ralo e a gente não pode deixar isso acontecer. Por isso, tão importante um acompanhamento tributário e jurídico como o que você faz na sua empresa. Como é que você se considera como líder? Você falou que tem ali 7 advogados na sua equipe. Como você se define como líder hoje? Olha, eu me esforço muito para ser uma boa líder. Eu acho que, sinceramente, o maior desafio de qualquer empreendedor é a gestão de pessoas, tá? Então, assim, eu nunca tive dificuldade com ter bom relacionamento com os clientes, em desenvolver um trabalho técnico. Eu acho que o meu maior desafio sempre foi, e talvez da maior parte dos empreendedores, é a gestão de pessoas ali. Nessa questão de liderança, de motivar, de incentivar. Eu tento muito, né? Eu faço muitos cursos e faço muita mentoria para justamente tentar ser a melhor líder que eu posso ser, para justamente gerir essa equipe. Porque, na minha opinião, um bom serviço jurídico, ele é um serviço jurídico que ele é gerido de uma forma eficiente, né? Então,
necessariamente para eu entregar um bom serviço para os meus clientes, eu dependo de uma boa equipe que execute as coisas no padrão que eu quero que seja executado. Então eu faço muita questão de estar sempre dando o treinamento pessoalmente mesmo para minha equipe, colocando um padrão para a equipe executar os serviços, e ensinando para ela o porquê das coisas, né? Porque eu não gosto desse negócio de, faz assim porque eu tô mandando. Eu acho péssimo isso. Eu sou o tipo de pessoa que não lida bem com esse tipo de coisa. Então, assim, beleza, por que a gente faz isso? Você não é impositiva, você gosta de ensinar. Isso, eu gosto das pessoas entenderem por que elas estão fazendo aquilo. Então, por que você responde o cliente dessa forma? Para fazer ele se sentir confortável, para ele se sentir acolhido, para ele entender o que está acontecendo no processo dele. Porque não adianta você dar um atendimento torto, assim, por exemplo, e a pessoa ficar com dúvida ainda, né? Você tem que explicar. Então, eu gosto que as pessoas que trabalham para mim, que elas consigam transmitir para o cliente os meus valores, os meus princípios. E isso tudo é feito através de treinamento e procedimentos. Então, não é fácil. Diariamente, o meu maior desafio é justamente impor esses procedimentos, né? E continuar esse treinamento para minha equipe conseguir entregar o que eu quero que seja entregue para os meus clientes. Mas eu acho que esse é o caminho do sucesso. Afinal, acaba refletindo no seu cliente, né? Na satisfação do cliente, na jornada dele, da experiência dele. Exatamente. E doutora, como é ser mulher no direito tributário? É complicado, é bastante complicado. Eu sofria bastante entraves, né, quando eu comecei a advocacia tributária e empresarial no geral, porque meu público majoritariamente é homens mais velhos, né? Então, até as pessoas verem que eu tenho conhecimento e verem que eu posso fazer um diferencial e me levarem a sério, demorou alguns anos. Hoje em dia, já tenho respeito até pela própria jornada, né, pelos próprios clientes que me indicam, mas não foi fácil conseguir esse respeito de uma área tão masculina. Porque uma coisa, advogadas em direito de família, eu acho que o pessoal tá até mais acostumado, né? Porque tem uma coisa mais de empatia, de... Acolhimento, Isso. Aquela coisa mais atribuída à mulher. Exato. O direito tributário não, é uma área completamente fria, numérica, quadrada, então... Cartesiana ali. Exato. Então não é uma área que costuma atrair muito público feminino. E quem me busca é majoritariamente público masculino, né? Infelizmente, mulheres empreendam. Empreendam nessa área porque existe um oceano azul, ou eu tô errada? Sim, não, tá certíssimo. É uma excelente área para empreender com excelentes retornos financeiros, né? A rentabilidade do serviço é muito boa. Que dica você daria para as mulheres advogadas que querem empreender na sua área? Que perfil elas precisam ter? Como elas têm que construir ou precisariam construir a jornada delas para obterem sucesso? Olha, eu acredito que para uma mulher empreender na advocacia, seja tributária ou seja qualquer outra área, a primeira questão que a gente precisa ter é parar de achar que a gente não é boa o suficiente. Tá? Eu acho que esse é o primeiro passo. Nós crescemos, né, sempre ouvindo aquele negócio de você precisa ser muito, muito boa e muito, muito competente para começar a fazer alguma coisa. Os homens não ouviram isso. Eles estão lá fazendo e muitas vezes sem ter tanta capacidade técnica que nem a gente tem. Provavelmente ninguém duvidou deles nem desencorajou-os, né? Exatamente. Então, assim, tira da cabeça esse negócio que você não é capaz. Você já fez 2, 3, 4, 5 especializações e ainda tá achando que você não é capaz. Tipo, calma, gente. Não é a assim. síndrome da impostora. Exatamente. Que é uma coisa feminina muito forte, né? Que a gente tem. Então, o primeiro passo eu acho que é isso. Acredita um pouquinho mais em você e pula. Vai. Não existe... É tipo maternidade. Eu vou esperar o momento certo. Não existe. Não existe. Se esperar muito, o sangue já esfriou. Exatamente. Não tem. Não existe momento certo. Não existe momento certo para falar, vou largar qualquer estabilidade e previsibilidade da minha vida e vou desenvolver algo que eu não sei se vai dar certo ou não. É uma decisão racionalmente muito difícil de você fazer. Sim. Mas vale muito a pena. Dá trabalho, dá muito esforço, você tem que se empenhar, tomar uns tapas na cara, levantar. Mas tendo essa resiliência, né, e sabendo aonde você quer chegar e correndo para chegar lá, vale a pena. Dá certo. Dá certo. Doutora Iria, você é uma pessoa estudiosa, poliglota, corajosa, destemida, já sabemos aqui, porque a gente está te ouvindo aqui há alguns minutos. Agora, o que você faz para manter o equilíbrio emocional? Como é sua rotina, seu dia a dia? Quem é você na sua rotina, na sua vida pessoal? Sim. Olha, bastante gente me pergunta isso, sabe? E eu acho que a melhor resposta é não existe um equilíbrio. A gente faz um malabarismo com o que precisa naquele dia, sabe? Então, assim, eu trabalho a maior parte do meu dia.
Então, esse negócio tipo, eu dedico um pouco de tempo pra minha família, um pouco de tempo pro trabalho. Na verdade, 10 horas do meu dia ali eu tô trabalhando. Então, eu faço o que eu faço, né, pra tentar equilibrar um pouco, dar atenção pra minha filha, pro meu marido, pra minha casa. Eu paro no horário do almoço pra dar atenção pra minha filha e marido. E no final da noite, eu dedico ali 1 ou 2 horas do meu dia pra dar atenção pro meu marido e pro meu filho. Pro meu marido e pra minha filha. Então, a minha dedicação diária é mais nesse sentido mesmo. Só que é difícil. Às vezes você tem que se abdicar do trabalho, ter essa flexibilidade que eu comentei lá no começo, que é importante. De tipo, olha, eu vou bloquear minha agenda aqui porque tem reunião na escola da minha filha. Bloqueia e vai. Mas assim, é difícil dizer que... Eu não sou a mãe do ano. Eu não sou a melhor mãe do ano. Eu não consigo fazer comida caseira pra minha filha. Pelo contrário, não é muito minha área. Precisa levar alguma comida feita pra escola da Sofia. Cara, vai no desespero no iFood ali, a gente leva e é o que tem pra hoje, sabe? Então, assim, não existe maternidade perfeita, principalmente com tanta coisa pra fazer malabarismo. Sim. Então, a gente faz o que dá, quando dá, e faz o melhor que pode todos esses momentos. Quando você olha pra trás, pra aquela menina sonhadora, corajosa, o que você fala pra ela? Vai dar certo. Tenha fé que vai dar certo. Só continua, persista. Esses tombos, eles fazem parte da aprendizagem e fazem mesmo. A gente aprende muito, sabe? Quando vai tomando esses tombos. Então, persista, levanta, continua que você vai chegar lá. Doutora Ira, com a sua experiência dentro do empreendedorismo, na liderança que você tem, o que você diria para o empresário que está em crise? Falando do ponto de vista tributário, que é a tua área. Não, perfeito. Para o empresário que está em crise, principalmente na área tributária, o que ele precisa fazer é respira fundo, para de fazer parcelamento adoidado, para de entrar em situação que você não está entendendo. Parcelamento é dívida. Exato. Parcelamento é dívida. E não é só isso. Parcelar um negócio que você não entende o que está acontecendo e que os seus números estão todos errados, inevitavelmente vai te levar para parar de pagar esse parcelamento. E tem aquela lei nova, não sei se você viu, que eles querem enquadrar empresário como... devedor contumaz. Ou seja, eles estão querendo criminalizar a conduta do empresário que parcela e para de pagar. Sim. E pela minha experiência, esse empresário que parcela e para de pagar, ele não é malvado, ele não é cruel, ele não está fazendo isso como modelo de negócio. Ele está tentando. Ele está tentando, só que ele é desorganizado, ele não entendeu o que está acontecendo com a empresa dele, ele não entendeu a margem de lucro dele, ele não entendeu o que ele consegue pagar de um parcelamento e o que ele não consegue. Então, sem essa clareza de números, qualquer ação que você tomar, ela está fadada ao fracasso. Claro. Porque é algo de longo prazo. A gente está falando de 1 mês, 2 meses. A gente está falando de 5 anos, 10 anos de pagamento de parcelamento, sabe? Então, o primeiro passo que eu diria para o empresário em crise é para tudo que você está fazendo. Procura uma ajuda, uma consultoria. Procura alguém para te ajudar a se organizar e entender seus números. Entender os seus números. Entender a sua margem de lucro. Entender a sua carga tributária. Talvez você tenha que reprecificar seus serviços e teu produto. Doutora, qual mensagem principal você quer deixar nesse programa hoje? Eu sei que a situação parece desesperadora para os empresários hoje em dia, mas isso tem salvação. E para as mulheres também empreendedoras que querem aí desbravar no Brasilzão, vale a pena. Então, assim, tenha coragem, faz um pezinho de meia, né? Economiza um dinheirinho, tenha coragem, venda, faça o seu melhor, delegue quando for possível, contratar pessoas, né? Isso é muito importante. Treine essas pessoas e tenha fé. Que vai dar certo. Fale sobre o seu trabalho, né? Sim. Faça o seu marketing bem feito, né? E entregue, porque também tem muita gente que faz o marketing e que também não entrega. Isso é uma coisa que me deixa bastante frustrada. Não, eu também. Antes mesmo de qualquer marketing, a minha principal preocupação é a entrega do cliente. Então, não adianta nada você vender 100 contratos se você não consegue entregar um. Sim. Então, primeiro passo, né? Venda algo que você consegue entregar. É a consistência. A consistência, porque não adianta. Eu faço 100 mil reais de faturamento esse mês, não entreguei, mês que vem você está endividado em 200. Exatamente. Então, não tem. Consistência eu acho que é o principal. Mas é isso. Doutora, deixa suas redes sociais, por favor, para Claro. quem gostaria de falar com você, de contratar, enfim. Beleza. O meu Instagram ele é o @almeidaguedes.law, L-A-W. Facebook também. E o nosso site ele é o www.almeidaguedes.law, L-A-W. Muito obrigada, doutora Ira Guedes, pela sua presença aqui no nosso programa. Espero que você volte sempre para a gente conversar, trocar ideias e trazer informação para os empresários que assistem esse programa sobre empreendedorismo, sobre superação e sobre o sucesso. Muito obrigada mesmo. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até mais. Até mais.
Iria Guedes é o nome dela, ela que é advogada tributarista e empreendedora. O Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.